uma história de Bert Hellinger que se chama O Chapéu de um Espantalho. Um grupo de homens, movidos pela mesma visão, se reuniram e comentaram seus planos para um futuro melhor. Eles ainda se sentiam principiantes, portanto, concordaram fazer as coisas de outra maneira. O comum, o cotidiano e esse eterno ciclo lhes parecia demasiado estreito. Eles buscavam o singular, o amplo, e esperavam encontrar-se a si mesmo como nunca ninguém o havia alcançado. Em sua mente já se viam na meta, imaginavam como será e então decidiram atuar. Primeiro, disseram, temos que buscar um grande mestre, porque daí se começa. Logo empreenderam o caminho. O mestre vivia em outro país, pertencia a outro povo. Dele se haviam contado muitas maravilhas, porém ninguém parecia saber nada sobre ele com exatidão. Logo ficou atrás o habitual, posto que aí tudo era diferente. Os costumes, a paisagem, a língua, os caminhos, o objetivo. Às vezes chegavam a um lugar do qual se dizia que aí se encontrava o mestre. Porém, sempre que tratavam de averiguar algo mais, escutavam que justamente acabava de partir e ninguém sabia o rumo que havia tomado. Apesar de tudo, um dia se deram de cara com ele. Encontrava-se trabalhando no campo com um agricultor. Assim ganhava seu sustento e seu leito para a noite. A princípio não podiam crer que esse fosse o mestre, longamente ansiado por eles. Também o agricultor ficou assombrado ao ver que consideravam tão especial ao homem que trabalhava com ele. Aquele, no entanto, disse: Sim, sou mestre. Se querem aprender de mim, permaneçam uma semana a mais, então os instruirei. Os homens em seguida entraram ao serviço do camponês e, em troca, recebiam comida, bebida e alojamento. Depois de 8 dias, ao cair da noite, o mestre os chamou. Se sentou com eles debaixo de uma árvore e lhes contou uma história. Faz muito tempo, um homem jovem refletiu a respeito do que queria fazer com sua vida. Provinha de uma família distinguida, havia ficado à margem das consequências da penúria e se sentia obrigado a buscar o sublime e o melhor. Assim, deixou ao pai e à mãe 3 anos e se uniu aos ascetas. Logo os deixou também. Encontrou depois a Buda em pessoa e se deu conta que tão pouco isso lhe bastava. Queria chegar ainda mais alto, até onde o ar já se torna rarefeito e se respira com dificuldade, até onde ninguém antes havia chegado. Quando por fim chegou aí, se deteve. Era o final daquele caminho e reconheceu que se havia perdido. Então quis tomar o rumo contrário. Baixou, chegou a uma cidade, conquistou a cortesã mais bonita, associou-se com um rico comerciante e logo também ele se fez rico e respeitado. No entanto, ainda não havia baixado até o mais profundo do vale. Tão somente se movia ao longo da margem superior. Para arriscar-se totalmente, faltava-lhe coragem. Tinha amante, mas não mulher. Tinha um filho, mas não foi pai. Havia aprendido a arte do amor e da vida, no entanto, não havia amado e nem vivido. Começou a detestar o que não havia tomado, até que se fartou e também deixou daquilo. Aqui o mestre fez uma pausa e logo disse: Talvez conheçam a história e também sabem como acabou. Disse que o homem finalmente se fez humilde e sábio e amante do comum. Porém, o que é isso se a princípio desaproveitou tanto? O que confia na vida não refuga o próximo para buscar o ideal longínquo. Primeiro, domina o comum, porque do contrário, também o extraordinário e inusual de sua vida, supondo que exista, não é mais do que um chapéu de um espantalho. Fez-se o silêncio. Também o mestre se calou. Logo levantou-se, sem meia palavra, e se foi. Na manhã seguinte, foi impossível encontrá-lo.
Naquela mesma noite, havia retomado seu caminho e não havia dito para onde iria dirigir-se. Agora, os que tanto tempo pareciam motivados pela mesma visão, voltaram-se a encontrar-se sozinhos e sem apoio de ninguém. Alguns deles não queriam crer que o mestre os havia deixado e partiram a buscá-lo novamente. Outros apenas eram capazes de distinguir entre seus desejos e seus medos, e deixando-se levar por Deus, tomaram qualquer caminho. No entanto, houve um que refletiu. Voltou de novo junto à árvore, sentou-se e olhou ao longe até que seu interior chegou à calma. Tirou tudo que o pressionava e colocou diante de si, como quem, depois de uma longa marcha, tira a mochila antes de descansar, e se sentiu leve e livre. Aí estavam, pois, diante dele, seus desejos, também seus medos e suas metas, e a sua necessidade real. E sem olhá-los detidamente, e sem querer nada determinado, como quem confia no desconhecido, esperou a que ocorresse por si mesmo, que cada qual encontrasse um lugar que lhe correspondia de acordo com seu próprio peso e hierarquia. Não tardou muito, se deu conta de que lá fora tudo se fazia menos, como que algumas de suas ideias escapassem como ladrões desmascarados em fuga, e compreendeu finalmente. Aquilo que havia considerado como desejos próprios, medos próprios e metas próprias, nada lhe haviam pertencido jamais. Tudo isso provinha de outra parte, totalmente distinta e somente havia se aninhado em sua vida. No entanto, agora seu tempo havia acabado. Parecia colocar-se em movimento aquilo que ainda ficava diante dele. Regressava a ele o que realmente lhe pertencia e tudo se achava em seu lugar certo. A força se recolhia em seu centro e foi então, quando pôde reconhecer sua própria meta, a que lhe correspondia. Esperou um pouco ainda, até que se sentiu seguro. Depois se levantou e se foi.